Olá, Cláudio, tudo Olá, bem? olá, Tunay. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Cláudio, fala um pouquinho para a gente sobre como vai ser esse processo aí novamente de restringir a circulação aí em Portugal. Bem, Tunay, nós estamos agora em estado de emergência. Ontem foi aprovada, né, a renovação do estado de emergência até o dia 1 de março. É o 11º estado de emergência no país. Estamos também com o nosso confinamento obrigatório até o dia 1 de março, mas, segundo especialistas, nós teremos ainda esse estado de confinamento alargado até o final de março. O problema é a economia, não é? A economia tem estado passando por um momento muito difícil. Nós temos aqui os setores do turismo e da restauração afetados, praticamente arrasados, com quebras na casa dos 65%, principalmente na região do Algarve, que é a região mais turística do país. E para isto, o governo aprovou um plano de recuperação e resiliência que inclusive já foi entregue a Bruxelas com um valor de 3 bilhões de euros. Isto porque 14 bilhões de euros foram aprovados a fundo perdido pela União Europeia para Portugal. São 14 bilhões de euros. Tudo isso para que possa promover ainda a economia, os setores também dos transportes e diversos outros setores que estão tragicamente afetados pela pandemia do Covid-19. Nós ontem tivemos aqui números muito inferiores daqueles de há 15 dias atrás. Nós chegamos aqui a cerca de 320 mortes diárias no país e ontem tivemos o número mais baixo de mortes diárias desde o dia 5 de janeiro. Foram 90 mortos e cerca de 1.300 novos contágios no país. Lembramos que nós temos já cerca de 535 mil pessoas já vacinadas em Portugal, 200 mil já receberam a segunda dose da vacina da Oxford, aliás, da vacina da Pfizer e BioNTech e também da Moderna. Estamos agora também já negociando a vinda das vacinas da Oxford AstraZeneca. E também é importante lembrar que vários médicos estrangeiros vieram reforçar o Sistema Nacional de Saúde no país. Há cerca de uma semana, recebemos 8 médicos e 18 enfermeiros da Alemanha. E esta semana, ontem, chegaram médicos da França e também do Luxemburgo para auxiliar no combate à pandemia. São médicos especializados no combate ao Covid-19, que estão espalhados por todo o país no combate à pandemia. Como eu disse, os números têm descido, nós continuamos com o confinamento obrigatório, só o que está aberto são os serviços essenciais. Os supermercados estão abertos, as farmácias também. Os restaurantes só podem estar abertos com serviço de takeaway ou delivery, com entregas. E aos finais de semana, os supermercados ficam abertos até às 17 horas. Estamos também com os alunos da rede pública e privada de ensino com aulas online. E também todas as universidades promovem as suas aulas online, pelo menos até o dia 14 de março, data em que o governo vai verificar se realmente há necessidade das aulas presenciais. Falando em governo, ontem o primeiro-ministro Antônio Costa foi vacinado, finalmente. Ele foi vacinado ontem no Hospital das Forças Armadas, e finalmente por quê? Porque nós estamos com um atraso enorme aqui na questão da vacinação. Há cerca de 15 dias atrás, eu falei aqui na TV O Otimista, em relação ao início da vacinação para aqueles profissionais que estão na linha da frente no combate ao Covid, os bombeiros, médicos, a função pública, Polícia de Segurança Pública, a GNR e diversas outras entidades. E somente ontem nós tivemos o início da vacinação dos bombeiros aqui em Portugal e alguns médicos continuam também sendo vacinados. Estamos com um atraso e realmente anda bem atrasada a vacinação, como eu disse, desde o início da vacinação, que nós estamos apenas com 535 mil pessoas vacinadas. É um número muito pequeno e neste mês, Portugal recebeu apenas 700 mil doses da vacina, mas está prevista a chegada de mais doses até o final do mês, cerca de mais 100 mil da Pfizer
e depois ainda as vacinas da Moderna, enquanto as da AstraZeneca não estão sendo disponibilizadas na União Europeia. Só para fazer um complemento aí do que você falou, Portugal já tem 500 mil pessoas vacinadas, é pouco, claro, mas já é 5% da população, né? Aqui no Brasil nós temos 2 e pouquinho por cento vacinados, né? Claro que existe uma proporção muito maior e já que a gente está falando nesse número e nesse contingente populacional de Portugal, quando você fala 320 mortes, pode parecer pouco diante do que acontece aqui no Brasil de 1.300, né? Só que Portugal tem uma população de apenas 10 milhões de habitantes, né? Como se fosse um Ceará, um pouco mais do que o Ceará, né? Você falou muito bem, Portugal tem uma população de praticamente 11 milhões de habitantes. E quando se tem um número de mortos diários de 340, é um número assustador, é alarmante, é um número enorme de pessoas que chegam a falecer devido ao Covid. De ontem para hoje, nós tivemos 90 pessoas, ainda é um número considerável. De acordo com os cientistas e os especialistas sobre a pandemia, o número ideal para um país como Portugal seria mais ou menos entre 10 a 20 mortes por dia. Nós já tivemos estes números no início da pandemia, mas realmente, como você disse muito bem, houve um descontrole, a situação estava fora de controle, os hospitais entraram em ruptura aqui no país, tanto que vários doentes de Covid foram transferidos para outros hospitais, na Ilha da Madeira, na cidade do Porto. Houve também a possibilidade desses doentes serem transferidos para outros países, como a Alemanha, Bélgica e o Luxemburgo, também a Áustria, mas isso não chegou a acontecer, não houve esta necessidade. Mas nós temos, para os números serem bem exatos, um pouco mais de 3% da população vacinada. O primeiro-ministro e a ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, acreditam que, pelo menos até o final do verão, final de agosto, início de setembro, nós conseguimos ter 70% dos cidadãos vacinados. É um número considerado pequeno, porque Portugal pertence à União Europeia e a União Europeia já negociou milhões de doses das vacinas, aguardando apenas a confirmação dos testes da AstraZeneca para estas vacinas da Oxford AstraZeneca serem também disponibilizadas para a União Europeia. Então, neste momento, nós temos um pouco mais de 3% da população vacinada no país. É muito pouco, realmente é muito pouco, levando em consideração que a vacinação aqui já começou já há algum tempo, não como no Brasil. O Brasil começou relativamente há pouco tempo e nós consideramos que está bastante atrasado, como eu disse agora. Há cerca de 15 dias atrás, nós falamos aqui na TV O Otimista que a vacinação já estava com início para a Força de Segurança Pública, os bombeiros e também aqueles outros profissionais da função pública que estão no combate à Covid, e somente ontem os bombeiros começaram a ser vacinados, ou seja, pelo menos um atraso de 15 dias já se pode falar. Infelizmente, é assim, muito difícil de gerir uma pandemia, não só aqui em Portugal, mas também em toda a União Europeia. Nós temos também atrasos na vacinação na Espanha, atrasos na França. A Alemanha também viveu dias muito sombrios em questão de mortos e contágios, mas eu acredito que, pelo menos esta é a minha opinião, nenhum país estava preparado para encarar uma pandemia como esta que nós estamos a viver agora. Cláudio, bom dia. Com relação ao termômetro que você está avaliando de pessoas, a gente vê que uma possibilidade de um lockdown aqui ou de paralisação de algumas atividades ou redução, as pessoas já estão um pouco preocupadas e receosas com relação à questão econômica. Como é que está o termômetro, a visualização com relação às pessoas que estão em Portugal? Elas estão aceitando? Existe uma resistência? Existe alguma resistência, Elaine, bom dia. Existe alguma resistência quanto às medidas que o governo tem tomado, principalmente o setor do turismo e da restauração. Como já é do conhecimento de todos, os voos para o Brasil, para o Reino Unido e para a África do Sul estão suspensos, pelo menos até meados de março. Esses voos estão suspensos. Não há como viajar para o Brasil, a não ser que se faça uma conexão com outro país europeu. E isto tem causado também alguma revolta no meio empresarial de pessoas que viajam muito para estes países a trabalho. O setor da restauração, dos restaurantes, é aquele que tem sido mais afetado e estima-se que até o início de março, mais de 100 mil pessoas
devem ter perdido seus empregos desde o início da pandemia. Como vocês sabem, Portugal vive praticamente do turismo, e não só do turismo interno, mas principalmente do turismo externo. Estrangeiros que vêm para o país para usufruir das suas belezas, da sua culinária, da música, da arte e da cultura. Isso está praticamente parado, o turismo está praticamente parado e os restaurantes estão realmente sendo muito prejudicados, porque se as grandes superfícies, os grandes supermercados podem continuar abertos a vender livros, a vender comida, a vender bens essenciais, um restaurante que já foi considerado como um meio, um setor que não oferece tanto perigo de contágio, poderia sim estar aberto, desde que tomasse todas as medidas, todas as precauções necessárias. E no mais, o governo tem sido duramente criticado porque não tem oferecido apoios suficientes, tanto para a restauração, como para o turismo e também para o setor da cultura, da arte e da música, da dança e tudo isso. Agora, as pessoas têm sido obedientes até um certo nível. Por exemplo, estamos hoje em terça-feira de carnaval e durante o fim de semana a polícia chegou a encerrar mais 3 festas. Ontem encerrou uma festa no Concelho de Almada, que fica aqui na margem sul, pertence ao distrito de Setúbal, encerrou uma festa com mais de 300 pessoas. Todas essas pessoas foram identificadas, foram autuadas e o dono do estabelecimento vai ser presente a juiz para responder por crime de desobediência. E essas pessoas, a idade é entre os 19 e os 30 anos. Vê-se que, neste momento, o grande inimigo do combate à Covid é a resistência por parte dos mais jovens a ficarem confinados, a ficarem em casa. Cláudio, não é só aí não, viu? Aqui também a turma mais jovem tá pagando para ver. Infelizmente é essa a história, tá pagando para ver. Bom, Cláudio, e você falou e citou que em Portugal vive muito do turismo estrangeiro, né, de pessoas que estão aí em Portugal. Saiu um dado recentemente sobre a imigração em Portugal, né, que já 10% da população do país é de imigrantes, tirando aqueles que já pediram naturalização, que não entram nessa conta aí dos migrantes, né? Ou seja, o percentual aí é estimado perto de 15% de população estrangeira, não é isso? Sim, sim. Inclusive, nós temos aqui mais de 100 mil brasileiros. Os números oficiais não chegam aos 100 mil, mas com certeza nós já temos mais de 100 mil brasileiros a viver aqui em Portugal, levando em consideração que desde o início da pandemia muitos regressaram ao Brasil. Foram muitos, com as dificuldades, com o desemprego, com a questão da moradia. Houve muitos brasileiros que pediram a ajuda, tanto ao consulado como à embaixada do Brasil cá em Portugal, e tiveram muita ajuda por parte também de outras organizações, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Portugal, ajudou todas essas pessoas para que pudessem retornar ao Brasil. Mesmo assim, nós temos aqui diversos imigrantes, temos imigrantes de África, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, alguns imigrantes também do Paquistão, temos imigrantes também da Índia e de diversos outros países que estão neste país, principalmente por causa do clima e da comida. Neste momento, a Europa está sofrendo uma tempestade de neve, como vocês devem saber. A Alemanha está debaixo de neve, a França também, a Espanha também. E aqui em Lisboa, nós estamos agora com uma temperatura de 16 graus. Está ótimo. Então, o país atrai muitos estrangeiros para viver, para o turismo. O ordenado, o salário mínimo, apesar de não ser muito alto, é um salário baixo, mas com muito pouco consegue se viver bem. E o brasileiro vem para Portugal, principalmente por causa da língua, né? É praticamente a mesma língua, a cultura é praticamente a mesma, a comida e o clima é muito bom, e isto atrai muitos brasileiros. Eventualmente, o país precisa de muitos imigrantes, o país precisa da força da mão de obra estrangeira para poder crescer, porque diversos portugueses, os jovens principalmente, têm a tendência de emigrar para outros países, para a França, para a Suíça, Estados Unidos, o Canadá, para o Luxemburgo. Tem tido aqui uma corrida muito grande dos jovens portugueses para outros países, e isso acontece todos os anos, principalmente agora, com a alta taxa de desemprego, que chega mais ou menos a 7% no país. Isto chama muitos os jovens portugueses para a migração. E isto abre também as portas para que novos imigrantes venham ao país,
tentar também uma vida melhor do que é do seu país de origem. Há muita a necessidade da mão de obra para o setor das obras, porque o país não parou, o setor do imobiliário não está parado, muito pelo contrário, tem funcionado muito bem, as obras não param, e isso tem atraído diversos imigrantes qualificados para trabalhar neste setor. É um país que vive, como eu disse, da força da mão de obra imigrante para crescer. Afinal, Portugal vive do turismo e também do pagamento de impostos, né? Tanto para a segurança social, para também o setor das finanças. Ok, Cláudio, obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Que tudo fique bem, né? O que a gente deseja. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho. Obrigada, bom dia.